Não precisamos de homens velhos como você nos arrastando para baixo, disse ela, jogando o cabelo para trás como se me dispensar fosse uma mera formalidade. Meu nome é Tiago Costa. Tenho 59 anos e fui o gerente de operações na Máquinas Oliveira em Lisboa, Portugal, nos últimos 18 anos. Não sou o tipo de homem que faz discursos ou exige atenção em reuniões. Apenas a mão firme que mantém as engrenagens girando em uma empresa que fabrica equipamentos industriais para metade das fábricas no centro de Portugal. Apenas sorri, sarcasticamente. Acenei uma vez com a cabeça e saí do escritório da Vanessa. Sem argumentos, sem ameaças, sem drama, apenas esvaziei minha mesa metodicamente, enquanto os funcionários mais jovens desviavam os olhos. Alguns deles tinham sido contratados como adolescentes, agora homens e mulheres com famílias. E eu treinei cada um deles. Mas ninguém disse uma palavra enquanto eu guardava quase 2 décadas da minha vida em uma caixa de papelão. Carlos Oliveira construiu a empresa com suas próprias mãos há 43 anos. Começou com um único torno em sua garagem. Transformou-o em um negócio de 30 milhões de euros, através de pura determinação e uma reputação de maquinário confiável. Ele me escolheu pessoalmente para gerenciar as operações quando sua saúde começou a falhar. Você é o único em quem confio para não cortar caminhos, ele disse. Agora, sua filha, Vanessa, com 28 anos, um diploma em administração e 2 anos vivendo em Lisboa, decidiu que a empresa precisava de modernização e novas perspectivas. Código para se livrar de qualquer um que se lembrava de como as coisas eram feitas antes das planilhas substituírem o senso comum. Enquanto eu caminhava até o meu carro carregando aquela caixa patética de itens pessoais, senti uma calma estranha, porque o que Vanessa não sabia, o que ela nem se deu ao trabalho de verificar, era que meu contrato de trabalho tinha uma cláusula muito específica. Uma que o próprio Carlos insistiu para me impedir de ser recrutado por concorrentes. Uma penalidade de rescisão igual a 2 anos de salário integral se eu fosse demitido sem justa causa. Coloquei a caixa no banco do passageiro e sentei-me ali por 1 minuto, mãos apoiadas no volante. Através do para-brisa, podia ver o chão de produção, equipamentos que eu mesmo mantinha, sistemas que eu implementei, pessoas que eu contratei, todas prestes a aprender o que acontece quando o conhecimento institucional sai pela porta. Não, bate a porta. Não sai do estacionamento em alta velocidade. Apenas girei a chave. Coloquei o carro em movimento e segui para casa para ligar para Haroldo Pereira, um amigo advogado que estava esperando por uma desculpa para assumir um caso corporativo. Tão simples. Nunca fui do tipo chamativo. Casado há 29 anos com minha esposa, Maria, antes que o câncer a levasse há 4 anos. Criei 2 filhos que estão indo bem. Meu filho em Porto com uma firma de engenharia. Minha filha ensinando 3ª série, em Braga. Minha vida foi construída em torno de consistência e confiabilidade. A mesma abordagem que trouxe para a Máquinas Oliveira. Carlos Oliveira foi mais do que apenas um chefe. De muitas maneiras, ele foi a figura paterna que eu nunca realmente tive. Meu próprio pai desapareceu quando eu tinha 11 anos, deixando minha mãe para criar 3 meninos com o salário de secretária. Carlos me deu uma chance quando eu tinha 41 anos, saindo de uma demissão de uma fábrica automotiva moribunda com nada além de experiência prática e um diploma de engenharia mecânica de uma faculdade comunitária. Credenciais não constroem máquinas, Carlos disse durante minha entrevista. Homens com senso e habilidade, sim. Ele me promoveu a gerente de operações em 2 anos. Carlos e eu não éramos do tipo que ia pescar juntos ou tomar uma cerveja depois do trabalho. Mas havia um respeito entre nós que ia além do local de trabalho. Quando Maria ficou doente, ele foi quem reorganizou meu horário sem eu precisar pedir, garantindo que eu pudesse levá-la a todos os tratamentos. Família em primeiro lugar, Tiago, sempre. O primeiro sinal de alerta veio cerca de 1 ano atrás, quando Vanessa começou a aparecer nas reuniões. Recém-saída da faculdade, de administração, carregando uma pasta de couro e deixando um rastro de perfume caro,
falando sobre sinergia e disrupção de mercado. Eu pegava Carlos fazendo caretas às vezes com suas sugestões, propostas que teriam destruído nosso controle de qualidade ou terceirizado componentes que sempre fizemos internamente. Mas ele nunca a contradizia publicamente. Apenas consertava as coisas em silêncio depois. Ela precisa aprender, Tiago, ele me disse uma tarde encostado na moldura da porta do meu escritório. Algumas lições não vêm dos livros. O segundo aviso foi quando Carlos anunciou sua aposentadoria 3 meses atrás. Problemas cardíacos, ele disse, embora eu suspeitasse que era mais sobre ceder à pressão de Vanessa. Ele parecia derrotado quando me entregou o novo organograma com o nome de Vanessa no topo. Fiz ela prometer manter a equipe principal intacta, ele disse sem olhar diretamente nos meus olhos. A experiência que vocês trazem é o que faz este lugar funcionar. Apenas acenei com a cabeça, mas algo no meu estômago se apertou. Maneira como Carlos não olhava diretamente para mim, como se soubesse o que estava por vir, mas não conseguisse se forçar a dizer. Na manhã seguinte à minha demissão, eu estava sentado à mesa da cozinha revisando meu contrato de trabalho com Haroldo quando meu telefone tocou. O nome de Carlos iluminou a tela. Quase não atendi. Quase. Mas 18 anos de respeito não desaparecem da noite para o dia. Tiago, sua voz soou tensa. O que diabos aconteceu ontem? Pergunte à sua filha, eu disse mantendo meu tom neutro, não zangado, apenas afirmando fatos. Perguntei. Ela disse que você estava... Ele fez uma pausa, procurando palavras. Resistente à nova direção. Disse que você estava minando sua autoridade com a equipe do chão de fábrica. Não disse nada. Apenas deixei o silêncio se estender entre nós. Carlos me conhecia melhor do que isso. Sabia que eu nunca havia minado ninguém. Você vai processar, não é? Ele finalmente perguntou. Já processamos, respondi. Haroldo. Pereira está cuidando disso. Carlos exalou pesadamente. Disse a ela para olhar os contratos. Disse a ela antes de me aposentar que havia proteções em vigor. Outra pausa. Ela disse que fez uma limpeza ontem. Você, Tomás, Joana, qualquer um com mais de 50 anos. Minha mandíbula apertou. Tomás havia sido nosso chefe de engenharia por 12 anos. Joana dirigia o laboratório de controle de qualidade como se fosse seu reino pessoal. Ambos insubstituíveis em seus próprios modos. É essa a direção que você queria, Carlos. Livrar-se de todos que construíram o lugar com... Você? Você sabe que não, ele disse voz cansada. Mas eu dei o controle a ela. É dela para administrar agora. Ouvi vozes ao fundo no lado dele. Uma delas distintamente a voz afiada e exigente de Vanessa. Tenho que ir, Carlos disse rapidamente. Ela está... A chamada terminou abruptamente. Coloquei o telefone na mesa e olhei para meu contrato espalhado sobre a mesa. Seção 12, parágrafo 3. Em caso de rescisão sem causa documentada conforme definido no apêndice C, o empregado terá direito à compensação por rescisão igual a 24 meses do salário atual. Haroldo havia destacado em amarelo. É a prova de balas, ele me disse anteriormente. Eles vão pagar ou vamos levá-los ao tribunal onde vamos ganhar. E eles vão pagar minhas taxas também. Caminhei até a janela com vista para meu quintal. A árvore de bordo que Maria e eu plantamos quando nos mudamos há 26 anos agora se erguia sobre a propriedade. Tínhamos cuidado dela através de 2 raios e uma doença que quase a matou. Remendamos, apoiamos, demos o que ela precisava para prosperar. Algo mudou dentro de mim. Isso não era mais sobre dinheiro. Era sobre valor, sobre reconhecer o que a experiência traz para a mesa, sobre respeitar a fundação que outros construíram, antes de você decidir reformar a casa. Peguei meu telefone e liguei para Tomás, depois para Joana. Ao meio-dia, havia falado com todos os funcionários veteranos que Vanessa havia demitido. Alguns estavam em choque, outros furiosos. Todos preocupados, com seus futuros. Respirem fundo, disse a cada um deles. Verifiquem seus contratos, liguem para Haroldo.
Então fiz mais uma ligação para Duarte Klein, proprietário da Peças Precisas do outro lado da cidade, um homem que tentava me contratar da Máquinas há anos. Ainda está interessado naquela conversa? Perguntei a ele. 3 dias após ser demitido, sentei-me em frente a Vanessa e ao advogado corporativo da Máquinas Oliveira, em um escritório no centro da cidade. Haroldo Pereira ao meu lado, sua pasta de couro desgastada aberta, meu contrato em destaque. Isso é ridículo, disse Vanessa, nem mesmo olhando para o documento. Estamos implementando uma nova direção. Isso já é motivo suficiente. Haroldo, com 67 anos e a paciência de um homem que já vira todos os truques corporativos, simplesmente apontou para a cláusula destacada. Rescisão sem causa, conforme definido no apêndice C, exige indenização igual a 24 meses de salário. Aproximadamente 320 mil euros no caso do Sr. Costa. O advogado corporativo, um jovem chamado Justinho, que parecia recém-saído da faculdade de Direito, examinou o contrato com desconforto crescente. Senhorita Oliveira, a definição de causa aqui é bastante específica. Problemas de desempenho, violações éticas, atos criminosos. Ele era resistente à mudança. Vanessa interrompeu cruzando os braços. Isso é insubordinação. Onde está a documentação? Haroldo perguntou. Avisos por escrito, planos de melhoria de desempenho. Porque o apêndice C exige um padrão documentado, não uma única instância. Justinho folheou uma pasta fina à sua frente sem encontrar nada. O rosto de Vanessa a apertou. Bem, vamos pagar a ele alguns meses de indenização e seguir em frente. 24 meses. Haroldo corrigiu. Como estipulado. Isso é ridículo. Ela respondeu. Vamos oferecer 6 meses. Pegue ou deixe. Fiquei em silêncio, observando-a. Naquele momento, ela me lembrou seu pai. O mesmo queixo teimoso, mas a teimosia de Carlos sempre esteve a serviço de construir algo. A dela parecia voltada para derrubar. Haroldo fechou sua pasta. Então vamos prosseguir com a ação legal. A descoberta deve ser interessante, especialmente em relação à rescisão simultânea de múltiplos funcionários com mais de 50 anos. Os olhos de Justinho se arregalaram levemente. Ele se inclinou para Vanessa e sussurrou algo urgente. Ela o dispensou. Antes de fazer ameaças, Vanessa disse a mim, ignorando Haroldo completamente. Você deveria saber que estamos preparados para lutar contra isso. Você ficará preso no tribunal por anos. Finalmente falei. Tenho tempo e vamos tornar conhecido em toda a indústria que você é difícil. Ela acrescentou. Boa sorte em encontrar outra posição na sua idade. Foi quando seu pai apareceu na porta. Eu não via Carlos desde sua festa de aposentadoria. Ele parecia mais magro, mais pálido, mas seus olhos estavam tão afiados quanto sempre. Vanessa, ele disse calmamente. Uma palavra. Estamos no meio de algo, pai. Agora não é um pedido. Eles saíram através da parede de vidro da sala de conferências. Eu podia vê-los discutindo. Carlos gesticulando enfaticamente, a postura de Vanessa ficando mais defensiva. Quando voltaram, Vanessa não olhou para mim. Justinho, Carlos disse. Prepare o acordo de rescisão conforme escrito no contrato. Pai, Vanessa começou. Não agora. Carlos virou-se para mim. Peço desculpas, Tiago. Não era assim que eu queria que as coisas terminassem. Acenei uma vez. Nada mais precisava ser dito entre nós. Enquanto Haroldo e eu nos levantávamos para sair, Vanessa ficou na minha frente. Isso não acabou. Vou revisar todos os relacionamentos com fornecedores. Qualquer empresa que o contrate pode esquecer de fazer negócios com a Oliveira. Carlos estremeceu com suas palavras, mas não disse nada. Apenas acenei novamente, pensando na minha conversa com Duarte Klein no dia anterior, sobre a oferta de parceria que ele me fizera, sobre o mercado de nicho que a Oliveira havia ignorado por anos e que a Peças Precisas estava prestes a entrar. Você está certa sobre uma coisa, eu disse a ela. Não acabou. O pagamento da rescisão caiu na minha conta uma semana depois.
320 mil euros menos impostos. Mais dinheiro do que eu já tinha visto de uma vez. Eu deveria ter me sentido vindicado. Em vez disso, me senti vazio. O dinheiro não era o ponto. Nem mesmo era realmente sobre vingança. Era sobre algo mais profundo. Naquela mesma tarde, encontrei Tomás Baldinho, nosso ex-chefe de engenharia, em um café a meio caminho entre nossas casas. O lugar estava quase vazio às 15 horas. Apenas alguns caminhoneiros no balcão, e nós em uma cabine nos fundos. Haroldo conseguiu 1 ano de indenização para mim, ele disse, mexendo seu café sem bebê-lo. Não tão bom quanto seu acordo, mas melhor do que nada. Eles querem que você assine um acordo de confidencialidade. Tomás acenou com a cabeça. Não posso falar sobre processos proprietários ou práticas de negócios por 5 anos. Ele deu uma risada amarga. 40 anos em engenharia e de repente não posso falar sobre meu próprio trabalho. Você vai assinar? Não vejo muita escolha. Tenho uma neta começando a faculdade no próximo ano. Empurrei um cartão de visitas pela mesa. Duarte Klein, peças. Precisas. Ele está procurando um consultor, eu disse. Alguém que entende de hidráulica de precisão. Nenhum acordo de confidencialidade necessário. Tomás olhou para o cartão. A Oliveira processaria-me se eu aceitasse isso. Não se você estiver apenas aconselhando sobre padrões gerais do setor. Não há nada proprietário nisso. Ele guardou o cartão lentamente. O que está acontecendo, Tiago? Isso não é típico de você mexer no vespeiro. Eu não tinha contado a ninguém sobre meu acordo com Duarte ainda. Mas Tomás merecia saber. Tínhamos trabalhado lado a lado por mais de uma década. Estou me associando a peças precisas, eu disse baixinho. Duarte está me trazendo para liderar uma nova divisão. Componentes hidráulicos especializados. O tipo de trabalho em pequenos lotes e alta margem que Vanessa acha um desperdício de tempo. As sobrancelhas de Tomás se ergueram. O trabalho personalizado. Carlos sempre disse que esse era o futuro da Oliveira. Vanessa está matando isso para focar na produção em massa. Acha que pode competir com fabricantes estrangeiros em preço. Ela não pode. Tomás disse categoricamente. Não com nossos custos de mão de obra. Eu sei, e Carlos também sabe. Tomás se inclinou para a frente. É por isso que você está me contando isso? Você acha que Carlos está envolvido de alguma forma? Balancei a cabeça. Não. Mas almocei com Joana. Ontem, ela disse que Vanessa está liquidando equipamentos. A maquinaria especializada que Carlos comprou no ano passado para o trabalho personalizado. Ela já vendeu metade. Isso é mais de 2 milhões em equipamentos. Tomás disse, olhos arregalados. A preços de leilão, provavelmente conseguiu 30 cêntimos por euro. Tomás se recostou, a compreensão surgindo. Ela está desmontando a empresa, convertendo ativos em dinheiro. Acenei com a cabeça. E adivinhe quem está comprando propriedades em Lisboa? Jesus. Tomás passou a mão pelo rosto. Carlos sabe? Não acho. Ele construiu essa empresa para deixar um legado, não para liquidar. Ficamos em silêncio por um momento, ambos processando o que isso significava. Não apenas para nós, mas para os mais de 100 funcionários ainda na Oliveira, para o trabalho da vida de Carlos. O que você vai fazer? Tomás finalmente perguntou. Construir algo melhor, eu disse simplesmente. Algo que respeite tanto o passado quanto o futuro com Duarte Klein. Tomás soou cético. Duarte é apenas um investidor. Ele está há 2 anos da própria aposentadoria. Quer apoiar pessoas que sabem o que estão fazendo e depois se afastar. E adivinhe, eu preciso de um engenheiro que entenda de hidráulica. Sorri pela primeira vez em semanas. A posição é sua, se você quiser. Assim que seu acordo de confidencialidade for limitado a informações realmente proprietárias, não a conhecimento geral. Tomás me estudou. Isso não é apenas negócios para você, é? É sobre valor, eu disse. Sobre construir algo que dura.
É tudo o que sempre quis fazer. 2 meses após minha demissão, eu estava sentado no escritório de Duarte Klein revisando os planos arquitetônicos para a nova instalação. O armazém convertido no lado leste de Lisboa abrigaria a pedra angular de precisão. Nossa nova empreitada especializada em componentes hidráulicos personalizados. O nome tinha sido ideia de Tomás. Construa a partir dos cantos, ele disse. É assim que se faz algo que dura. Duarte, um homem de peito largo com uma barba branca completa e mangas perpetuamente arregaçadas, espalhou os contratos de fornecedores sobre sua mesa. Oficinas mecânicas confirmadas, ele disse. Podem entregar as primeiras 5 unidades no próximo mês. E o programador CNC começa na segunda-feira. Duarte me deu um olhar conhecedor. Ex-funcionário da Oliveira disse que você nos recomendou. Acenei com a cabeça. Jason Wright estava na Oliveira há 6 anos. Brilhante em modelagem computacional. Criminalmente subpago. Vanessa cortou o orçamento de seu departamento em 30% enquanto dobrou seu próprio salário. Ele pediu demissão 2 semanas atrás. Quantos são agora? Duarte perguntou. 7, respondi. Todos de alto desempenho. Duarte assobiou baixo. A Oliveira está perdendo talento rápido. Pessoas seguem uma boa liderança. Vanessa não está proporcionando isso. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Joana, ainda. Trabalhando no laboratório da Oliveira, mas me alimentando com informações. Com sua aposentadoria a 3 anos de distância, ela não podia se dar ao luxo de sair. Mas certamente podia manter os olhos abertos. A mensagem continha uma foto de um memorando interno. Atrasos na produção, problemas de controle de qualidade, 3 clientes importantes ameaçando cancelar contratos devido a prazos não cumpridos. Mostrei a Duarte, que ajustou seus óculos para ver melhor. Como previmos, ele disse. A fuga de cérebros já está afetando a produção. Guardei meu telefone sem sentir satisfação com a notícia. A Oliveira empregava famílias que eu conhecia há anos. Pessoas com hipotecas, filhos na faculdade, pais em casas de repouso. Seu sofrimento não era meu objetivo. Devíamos entrar em contato com a manufatura do centro, eu disse, referindo-me a um dos maiores clientes da Oliveira. Deixá-los saber que estaremos operacionais em 60 dias. Duarte acenou com a cabeça, fazendo uma anotação. Já marquei uma reunião para a próxima semana. O gerente de compras deles está ansioso para conversar. Levantei-me e caminhei até a janela, com vista para o chão da fábrica abaixo. Os trabalhadores estavam instalando as primeiras peças de equipamento, os alicerces de algo novo, algo construído com respeito pela experiência e inovação. Meu telefone tocou, o nome de Carlos Oliveira na tela. Devo atender. Eu disse a Duarte, que acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta atrás de si. Carlos, atendi. Tiago. Sua voz soou cansada, derrotada. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Um suspiro pesado. Sei o que você está fazendo. A nova empresa, os funcionários da Oliveira que você está contratando. Não disse nada. Não era ilegal, nem mesmo antiético. Apenas negócios. Não estou ligando para pedir que você pare. Carlos continuou. Estou ligando para pedir sua ajuda. Isso me pegou de surpresa. Que tipo de ajuda? O tipo que pode salvar o que resta da minha empresa. Ele fez uma pausa. Vanessa está vendendo ativos, cortando custos na qualidade. O conselho está preocupado. Eu também. Por que me contar isso? Porque você é o único que conhece cada parte da operação. O único que pode ver um caminho a seguir. Outra pausa. E por que eu deveria ter ouvido você meses atrás, quando você me alertou que ela não estava pronta? Fechei os olhos. Pensei em todos aqueles anos trabalhando ao lado de Carlos, construindo algo de que ambos nos orgulhávamos, algo que empregava centenas de pessoas que confiavam em nós para tomar boas decisões. O que exatamente você está pedindo, Carlos? Venha à minha casa esta noite às 7.
Traga Tomás se ele estiver disposto. O conselho quer se reunir para discutir opções. Opções? Sim. A voz de Carlos fortaleceu-se ligeiramente, incluindo uma mudança de liderança. Olhei para baixo, para o chão da fábrica novamente, para nossa pequena, mas crescente operação, para o futuro que eu estava construindo, a partir das cinzas da traição. Estarei lá, eu disse finalmente, mas não estou prometendo nada. Justo. O alívio era evidente em sua voz. E Tiago? Sim. Obrigado por ainda atender minhas ligações. 6 meses após ser demitido, eu estava no fundo da sala de conferências principal da Máquinas Oliveira. A reunião trimestral de todos os funcionários acabara de ser convocada, com Vanessa à cabeça da mesa, ladeada por sua nova equipe executiva, a maioria com menos de 35 anos, todos parecendo nervosos. Eu não deveria falar até o final. Esse tinha sido o acordo com o conselho. Deixar Vanessa apresentar seus resultados trimestrais primeiro. Dar a ela a chance de explicar a queda de 37% na receita, os contratos perdidos, as falhas no controle de qualidade. Ela estava no meio de uma apresentação culpando as condições de mercado e as ineficiências legadas quando me notou. O que ele está fazendo aqui? Ela exigiu, apontando na minha direção. Carlos, sentado calmamente entre os membros do conselho, acenou para o presidente que se levantou. Vanessa, o presidente disse, o conselho chegou a uma decisão sobre a liderança da empresa. Seu rosto ficou branco. Você não pode estar falando sério, Tiago. O presidente continuou virando-se para mim. Você gostaria de explicar o novo arranjo? Dei um passo à frente segurando uma pasta. A mesma que Haroldo preparou para minha rescisão 6 meses antes, mas com conteúdos muito diferentes agora. A Máquinas Oliveira está se fundindo com a pedra angular de precisão, eu disse, minha voz firme. O conselho aprovou o acordo de aquisição esta manhã. Vanessa riu com ironia. Isso é absurdo. Sou a acionista majoritária. Não, Carlos disse, levantando-se lentamente. Você detém 20%, mantive 51%, que agora votei a favor da fusão. Deslizei a pasta pela mesa em sua direção. A pedra angular absorverá a divisão de hidráulica personalizada da Oliveira. O restante continuará sob nova liderança. Minha liderança, Tomás disse entrando pela porta. Vanessa folheou os documentos, suas mãos tremendo. Isso é negócio. Terminei por ela. Nada pessoal. 1 ano após a fusão, eu estava na instalação de produção expandida que agora abrigava tanto a pedra angular de precisão quanto a hidráulica personalizada Oliveira. Os trabalhadores se moviam eficientemente entre as estações. O ritmo das máquinas criando uma sinfonia de produtividade que eu sentira falta durante meus meses fora. Carlos se juntou a mim na plataforma de observação, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Sua saúde não havia melhorado, mas seu espírito sim. Ver a empresa prosperar novamente tinha sido o melhor remédio. Os números trimestrais chegaram, ele disse, entregando-me um relatório. Os melhores em 5 anos. Acenei com a cabeça examinando os números. Margens de lucro aumentadas. Retenção de funcionários estabilizada. 3 novas patentes registradas. Vanessa ligou ontem. Carlos disse baixinho. De Lisboa. Ergui uma sobrancelha, mas não disse nada. Após a fusão, ela pegou seu acordo e desapareceu. Sem despedidas, sem desculpas. Ela está começando uma empresa de consultoria, ele continuou. Perguntou se eu investiria. Você vai? Carlos balançou a cabeça. Disse a ela para voltar a Lisboa primeiro. Aprender o negócio desde a base, como eu fiz, como você fez, e ela desligou. Ele sorriu tristemente. Mas ela ligou de volta esta manhã. Perguntou se a oferta ainda estava de pé. Abaixo de nós, observei Jason treinando 2 novos programadores em nosso sistema mais recente. Joana, em seu jaleco de laboratório, inspecionando componentes com sua característica precisão.
Tomás em uma estação de trabalho esboçando uma modificação de design à mão, antes de transferi-la para o computador. Experiência e inovação, trabalhando lado a lado, não em conflito, não uma substituindo a outra, mas construindo algo mais forte juntas. Você sabe, Carlos disse, quando escrevi aquela cláusula de rescisão no seu contrato, nunca imaginei como isso terminaria. Sorri. Eu também não. Ficamos em silêncio confortável, observando a empresa que ambos ajudamos a construir. Continuar a crescer. Algumas lições são caras, mas aquelas que ficam, as que mudam a maneira como vemos o mundo, essas sempre valem o preço.